Livro de Daniel, no capítulo 2. Talvez você que conheça as profecias do livro de Daniel, talvez esteja agora olhando para mim e pensando: nossa, ele vai entrar agora em datas, em história, em nomes, em sobrenomes, e vai ser aquele sermão cansativo. Daniel 2 e Daniel 7, tem um pouquinho disso, né? Para você que conhece. Mas eu não vou entrar aqui, não vou estar baseando neste ponto da profecia de Daniel 2. Estarei entrando, mas de uma maneira light, porque Daniel 7 vai fazer-nos retornarmos em Daniel 2. E lá, quando aquele que estiver responsável por Daniel 7, aí sim ele vai ter que entrar um pouquinho mais na história, datas, nomes, e aí mostrando realmente ali o contexto da história e dos impérios que governaram o nosso mundo até a volta de Jesus. Mas eu em Daniel 2, na verdade, eu quero trabalhar com vocês um ponto específico. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a rocha eterna. Esse é o título da mensagem de Daniel 2, a qual nós temos para vocês hoje. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a rocha eterna. Você abriu sua Bíblia? Daniel capítulo 2. Abriu? Feche seus olhos então e vamos falar com Deus. Pai querido, nesse instante, Senhor, nós temos o privilégio de estarmos aqui na Tua igreja. E o privilégio de termos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, ou o celular, não importa. Mas o importante é que nós temos a Palavra de Deus em nossas mãos. E obrigado, Senhor, por o privilégio de, nessa noite, poder estudar o livro de Daniel. Poder estudar sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, essa rocha eterna. Queremos, ó Pai, então clamar que o Senhor ilumine a nossa mente, nos conceda sabedoria, para que nós venhamos a entender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Esta é a minha oração, e também já é o meu agradecimento, porque sei que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Daniel capítulo 2, você vai comigo ao versículo 20 e ao versículo 23. Daniel capítulo 2, verso 20 ao 23. Ok? Diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do Rei. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a rocha eterna. Ele. E o grande foco, na verdade, de Daniel, no capítulo 2, é mostrar quem é o super-herói. É mostrar quem é o Todo-Poderoso. É mostrar que ele está ali, Daniel, mas que na verdade ele não passa de um pequeno homem, mas que nas mãos de Deus se torna assim num grande homem. Ele nos mostra que não é ele o Todo-Poderoso, mas ele o Deus eterno, a rocha eterna. Em Daniel 2, é isso que ele quer nos mostrar. Daniel 2, vamos um pouquinho na história. Aqui por volta do ano 603, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E você que conhece a profecia, você conhece a história, você conhece o sonho que Nabucodonosor teve. E esse sonho o perturbou. Eu estava lendo o Espírito de Profecia, Profetas e Reis. Ellen White ali diz que, exatamente nesse contexto, ele diz que a mente do rei Nabucodonosor, ele esteve profundamente impressionada com o sonho. Ficou profundamente impressionada. Porém,
quando ele acordou, foi-lhe impossível recordar as particularidades do sonho. Ao acordar, ele não conseguia lembrar realmente todo o seu sonho. E por isso ele ficou ali inquieto. Aquele sonho o perturbou. E agora, o rei manda chamar os seus conselheiros. Quem eram os conselheiros do rei? Feiticeiros, magos. Existiam ali também os caldeus. No contexto da Bíblia, possivelmente os caldeus ali na verdade seriam aqueles que mexiam com astrologia. E ele manda chamar então todos os sábios do reino, todos os feiticeiros, para fazer algo agora que na mente humana é impossível. Você deve me revelar qual sonho eu tive e depois dar a interpretação. Por que é impossível, pastor? Porque somente Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Somente Deus consegue ler a nossa mente. Por mais que Satanás ele tenha elaborado estratégias sábias, e muitas vezes ao olhar para você ele consegue entender, imaginar o que você está pensando, por causa do seu dia a dia, o que você fez, o que você faz, e aí talvez ele adivinha o que realmente você está pensando. Ele faz isso. Mas neste momento era impossível ele saber o que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Impossível, porque nem o rei lembrava. Impossível. E agora então ele chama todos os seus conselheiros, para tentar então fazer isso impossível, para tentar então dizer qual era o sonho a qual ele havia sonhado, e dar também a interpretação do seu sonho. Só que isso realmente era impossível. Impossível. Se nós formos no verso 11 ali do capítulo 2, diz ali: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há a que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Aqui no verso 11 nós conseguimos identificar a mentalidade daquele povo, a cultura daquele povo naquela época, ali perante o rei. Um povo politeísta, um povo que acreditava em mais de um Deus. Essa era a mentalidade daquele povo. E agora então aqueles feiticeiros estavam ali perante o rei, falando: somente os deuses podem dizer o que o rei realmente está pedindo. Mas a grande verdade, ao nós lermos o contexto de Daniel 2, é que a máscara do politeísmo, a máscara de outros deuses, a máscara daqueles feiticeiros, a máscara daqueles astrólogos, a máscara daquelas pessoas que estavam ali, estava caindo perante o sonho que Deus havia dado para o rei. E aquelas pessoas a qual o rei confiava e acreditava fé, que poderiam fazer coisas absurdas, que poderiam revelar sonhos, interpretar sonhos, toda aquela cultura na mente do rei, agora estava sendo desmascarada por esse sonho que Deus havia dado para o rei Nabucodonosor. Satanás agora estava inquieto, porque ele não conseguia dar a revelação, aquilo que ele lançou com tanto êxito, a qual o próprio rei agora tinha, ali como seus conselheiros. Agora o inimigo de Deus não tinha o que fazer. Isso é extraordinário. A estratégia de Deus, extraordinária. Desmascarando o inimigo, desmascarando aqueles que por algum motivo talvez tenham um dia interpretado sonhos, ou adivinhado o que alguns pensavam. Naquele momento era impossível.
impossível. Impossível. Porque nem o rei recordava qual era o sonho direito. Impossível. A máscara estava caindo. Em quem o rei confiava, ele agora não confiaria mais. E aqui eu quero fazer uma aplicação com vocês. Olha para mim. Em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? No pastor? No líder religioso? No membro da igreja? No ancião? Em quem você tem confiado? Na esposa, no esposo? Temos que confiar também na esposa e no esposo, né? Mas não nesse ponto de vista. Em quem você tem confiado? Se você não tem confiado em Deus, a máscara um dia vai cair. E você vai entender que o único que é digno de confiança, o único que é o Todo-Poderoso e que pode realmente realizar milagres na sua vida, é o Deus Todo-Poderoso. Há pessoas do lado de fora que infelizmente têm confiado em líderes religiosos, que têm depositado sua fé, sua esperança em nomes, em líderes. Têm depositado sua fé em toalhas, a qual o líder religioso secou o seu suor. E ali entende que essas toalhas podem realizar milagres. Tem depositado sua fé em óleo santo de Israel. Na verdade é azeite soia ali, né? Do mais barato ainda. E dizem que é óleo santo de Israel. E tem depositado sua fé naquele instrumento. Em quem você tem confiado? Assim como Deus havia conduzido outros heróis da Bíblia, Deus estava agora aqui conduzindo Daniel. Nessa semana, nesse final de semana ali com o Chama Coral, no acampamento, eu trabalhei com eles um aspecto muito importante que é a identidade. Porque, da onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai? Por que Daniel estava ali? Porque Deus o havia enviado ali. O dom que Daniel tinha, o dom que Deus tinha dado a Daniel, era o dom que iria necessitar ali, naquele momento. Se Daniel não estivesse ali, o que havia acontecido? Todos teriam morrido, porque o rei mandou matar todos os sábios do reino. Mas Deus havia enviado quem ali? Daniel. Permita-me novamente fazer uma aplicação. Por que você está aqui? Por quê? Por que você faz parte da igreja do Portão? Por que você está aqui hoje? Por quê? Porque Deus te enviou. Deus te enviou. E o dom que você tem, Deus precisa dele aqui. Deus precisa dele aqui. O dom que você tem vai alcançar pessoas. O dom que você tem vai poder preservar vidas. Vai poder levar a mensagem de Jesus ao mundo. O dom que você tem é fundamental aonde você está. Se você está aqui, foi Deus quem te enviou. E o dom que você tem, mesmo que não seja o dom de pregar, o dom que você tem é fundamental aqui. Por quê? Porque Deus te enviou. O dom de Daniel foi fundamental aqui. Por quê? Porque Deus o havia enviado. Deus o havia enviado. E se ele não estivesse ali, o que aconteceria? Tinham matado todo mundo. E nós não teríamos esse contexto aqui, essa história na Bíblia. E não teríamos o livro de Daniel também, né? Entendeu a sua importância de estar aqui? Sim ou não? Entenda isso. Que você não está aqui por acaso. Foi Deus quem te enviou.
para que o dom que você tem, você possa testemunhar a respeito de Jesus. Preservar vidas. Preservar vidas. Daniel, acima de revelar o sonho, e qual era a interpretação de Daniel? Daniel mostra um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus capaz de fazer o que para mentes humanas era impossível. Vai comigo ao versículo 28 de Daniel 2. Capítulo 2, no verso 28. Olha só o que Daniel diz aqui. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aí Daniel começa a dar a revelação de qual era o sonho, e aí então também a sua interpretação. Mas Daniel aqui nos mostra algo muito importante. O Deus do céu. Ou seja, o Deus acima da lua, o Deus acima do sol, o Deus acima das estrelas, o Deus que é acima de tudo e de todos, esses deuses de vocês babilônicos. O Deus que está nos céus, o Deus que está acima de tudo e de todos, esse Deus, o Deus verdadeiro, Ele pode fazer isso por você, rei. Ele pode. Porque Ele, ao contrário do inimigo de Deus, é onisciente, é onipotente. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Daniel aclara o Deus verdadeiro para aquele povo. Daniel aclara quem é o Deus verdadeiro para aquele rei. E agora então Deus começa a mostrar as verdades através daquele sonho. Deus começa ali a mostrar que não importa se o teu reino é ouro, se teu reino é prata, se teu reino foi de bronze, se teu reino foi de ferro ou barro. Não importa se você durou no seu reinado pouco tempo ou muito tempo, se você foi sábio ou se você não é sábio. Deus ali, Daniel ali vai mostrando esse Deus todo-poderoso, esse Deus que diz que o reino dessas pessoas seriam passageiros. Passaria no tempo, passaria na história. E por isso aqui em Daniel 2 nós encontramos a história do mundo em um só capítulo. Daniel mostra para aqueles homens que não importa quão forte você seja, quão poderoso você seja, não importa em qual patamar você esteja, se você está aqui ou se você está aqui, não importa quem você seja, qual faculdade você tenha, não importa quantos te seguem, não importa se hoje você governa o mundo inteiro, não importa se você é o ouro, não importa se você é a prata, se você é o bronze da história, do contexto, do sonho, se você é o ferro, não importa quem você seja, o seu reinado é passageiro. O seu reinado é passageiro. Rapidamente, depois nós vamos voltar em Daniel 7, quando estivermos lá, e vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse sonho. Mas a cabeça de ouro ali, no sonho, representa o Império Mundial Babilônico. O segundo reino, o reino de prata, o duplo império dos Medos e dos Persas. Em Daniel 7, ali nós veremos um pouquinho mais detalhado sobre isso. O terceiro reino, os gregos, que é o reino de bronze, que assim como de uma maneira rápida se tornou um império, da mesma maneira rápida passou. Um quarto reino, o Império Romano, o Império Terrível, e por isso ali o contexto do Império Romano, o quarto reino, é conhecido como Império de Ferro. Mas mesmo forte como ele seja, ele seria dividido e também passaria. O que Deus ali na verdade estava nos mostrando era o quê? É que não importa quão forte você seja, quão sábio você seja, o seu império é passageiro. Vai passar.
Em outras palavras, Deus estava dizendo através de Daniel ao rei, que Deus põe rei. Deus é aquele que tira os reis. Deus é aquele que põe reino e tira reino. Porque ninguém é maior do que Ele. Porque Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E ninguém é maior do que Ele. Não importa quão forte você seja. Quão sábio você seja. Não importa qual cargo que você tenha. A faculdade que você fez. Não importa se você é o presidente do país. Ou o presidente da igreja. Não importa quem você seja. Ninguém é maior do que Deus. Eu sou aquele que põe e que tira. Eu sou aquele que envio para estar lá. Amém?